Então a gente vai iniciar agora os resumos de funções orgânicas. Primeiramente, a gente tem que definir o que é uma função orgânica. Uma função orgânica é um conjunto de substâncias que possuem grupos funcionais em comum, com funções em comum. Então, são estruturas funcionais que são agrupadas em grupos. Meio redundante isso, mas é basicamente isso. São estruturas em comum, né, que possuem certas funções. A gente vai ver mais sobre isso nos próximos resumos, mas para fazer uma classificação correta, a gente precisa ter dois conceitos antes de tudo, que é o conceito de prefixo e o conceito de intermediário. No caso de prefixo, está relacionado diretamente ao número de carbono. Então, a gente vai ter para um carbono na cadeia, met. 2 carbonos na cadeia, et. 3 carbonos, prop. 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 non, 10 dec e 11 indec. Então, isso é muito importante. A gente vai também ter o intermediário, que é a saturação da cadeia. É o número de ligações duplas e o número de ligações triplas. Então, numa cadeia saturada, que é uma cadeia simples, a gente vai ter o one. Então, a gente vai ter as saturadas e as insaturadas. E dentro das insaturadas, a gente pode ter duplas ou triplas ligações. Então, nesse caso, tendo dentro da cadeia inteira, no caso. No caso de duplas ligações, a gente usa o en. Então, uma dupla, a gente vai usar o en. 2 duplas, di-en. 3 duplas, tri-en. No caso das triplas ligações, a gente vai ter o in. Então, uma tripla ligação vai ser o in. 2 triplas ligações na cadeia inteira vai ser o di-in. E 3 triplas ligações dentro da cadeia inteira é o tri-in. Se caso você tiver uma cadeia que possua uma dupla e uma tripla, vai ser uma junção dos dois, vai ser o enin. Então, vamos dar um exemplo. A gente vai pegar essa molécula. Perdão, fiz errado. Pegar com a mão é difícil. A gente vai ter essa cadeia aqui. Como a gente classificaria o nome dessa cadeia? Pelo número de carbonos. Como vai ser? Tem um carbono, então é met. É uma cadeia saturada ou insaturada? É uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples. Então é an. Metan. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas é só metan? Não, tem um O no final. Só que isso a gente vai ver, no caso, quando a gente falar sobre os sufixos. Os sufixos são referentes à própria estrutura e o grupo funcional. Então, quanto à função dele. Então, nesse caso, a gente já falou em alguns resumos anteriores, que quando a gente só tem carbonos e hidrogênios, é um hidrocarboneto. Então, no caso dos hidrocarbonetos, o sufixo é O. Então, isso é um metano.